Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Tem muita coisa acontecendo no nosso país, né? Muita agitação aí política, muitos acontecimentos de relevância. É, a gente tem visto aí cenas deploráveis no parlamento, né? Um verdadeiro espetáculo de bizarrices. E envolvendo inclusive agentes, né, que são que a gente poderia questionar como se prestam a esse papel, né? Pelos títulos ou pela forma como são conhecidos, né? Como representantes até de uma ou outra fé, né? Religiosa que por, um, por coerência deveriam fazê-los pessoas mais humanas e mais cordatas para com os outros, pelo menos isso. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui o que ocorreu há uns dias atrás, uma polêmica que envolveu a Xuxa e o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas Malafaia indignado com uma resposta que havia sido dada pela Bispa Sônia Hernandes no seu perfil, no perfil dela, né? Fez um vídeo resposta aonde ele pretendia dizer quem vai para o inferno. Claro, ele tentou salvar a sua face ali e disse: "Ó, não, eu não vou, não sou eu que mando ninguém para o inferno nem para o céu, mas eu posso declarar quem vai para o inferno de acordo com o texto bíblico, com o que a Bíblia diz." E depois de citar várias passagens bíblicas, depois eu deixo rolar aqui, não vou citar elas para vocês, mas depois eu deixo aqui registrado, vocês dão uma olhada. Então ele chega num ponto em que ele condena, né? Deixa ali claramente, né? uma, todo um discurso condenatório da, de todos os membros da comunidade LGBTQI+. E é interessante porque aí a Xuxa Meneghel vai e faz um comentário no seu perfil, nessa postagem. Eu estou aberto aqui, eu vou ler, então por isso que eu vou desviar o olhar. Tá. Ela diz o seguinte: hipocrisia isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém, e se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar tanta gente. Sei lá, tá a hora de reescrever a Bíblia. Você acha que tá na hora de reescrever a Bíblia? Velho Testamento, Bíblia e a palavra final, cheia de amor, e tirar todo o ódio que está claro nessas palavras, na Bíblia. Deus é amor. Ame o próximo e não importa o sexo. É óbvio que atos doentios é e sempre será pecado, crime. Crianças, bichos, etc. O Silas Malafaia, claro que respondeu, a Xuxa não ia deixar sem responder. Né? Ele começou a sua resposta dizendo de forma muito cordata, muito elegante, muito respeitosa, né? Cala a boca, Xuxa. Eu acho que só o início, nem sei se eu leio tudo aqui. Né? Ele vai dizer que ela não acredita na Bíblia, que ela não entende nada de Bíblia, não sabe a diferença entre Velho e Novo Testamento, só está falando asneira, que ela deve parar de falar, que a Bíblia é atualizadíssima, que é um livro que contém os 4 princípios da sabedoria, pilares do conhecimento, que é a inerrante palavra de Deus, e assim. Eu não sei vocês, mas particularmente, por mais por mais boba ou por mais tola que seja uma resposta, uma observação que alguém me faça, eu jamais mandaria a pessoa calar a boca. E se eu estivesse no diálogo e fizesse uma observação tola, boba, nécia, qualquer que seja, e mandasse eu calar a boca, toda a pregação bíblica que ela viesse me fazer depois já teria sido invalidada pela primeira fase. É claro que nesse caso não faria muita diferença, porque tudo que ele já havia dito antes já invalidava qualquer coisa que ele quisesse vir a testemunhar.
para ela. Posto que ela estava respondendo a um comentário dele. O que a Xuxa falou e que foi muito pesado, não somente aos ouvidos dele ou aos olhos dele, vai falar que está lendo, né? Mas a maioria dos que leram esse comentário, que tem comentado isso, foi exatamente assim que pegou mesmo, foi quando ela disse: está na hora de reescrever a Bíblia. Eu particularmente creio que entendi o que ela quis dizer. Muito provável que ele também tenha entendido. Mas, mas ele toma essa frase da Xuxa de uma forma que ele consegue mobilizá-la contra ela nas redes sociais e liderar uma espécie de campanha até, não anunciada, não que ele tenha anunciado, vamos lá invadir o perfil da Xuxa e tal, não, ele não fez isso, mas a forma como ele respondeu e fez levou com que centenas, talvez até milhares de pessoas, eu não sei, mas pelo menos centenas foram ali ao perfil da Xuxa e despejaram ódio, despejaram ofensas, agressões. Alguns até podem ter ido de forma educada, tá? Mas o curioso é que a maioria desses fizeram isso em postagens dela que não tem nada a ver, tá, com esse assunto. Foram simplesmente porque, num certo sentido, foram incitados. Não somente por ele, mas por outras personalidades públicas, inclusive de grande destaque, como Nicolas Ferreira, o pastor Marcos Feliciano, que alguns responderam de forma mais dura, outros de forma mais sarcástica, né? Na tentativa de mostrar, de ridicularizar a posição dela. Levando as pessoas a entenderem que o que ela estava propondo ali não, vocês têm que pegar a Bíblia, rasgar e vamos reescrevê-la agora de acordo com valores mundanos, segundo a linguagem deles, o linguajar do evangelicalismo, ou segundo valores desse mundo secularizado, vamos reescrever a Bíblia, como se ela tivesse de não, a Bíblia tem que ser reescrita agora nos valores da comunidade LGBTQI+, por exemplo. É como se ela tivesse dito isso. Ou eles fizeram soar dessa forma aos ouvidos daqueles que acreditam neles. Eu entendo a lógica que está por trás dessa resposta. Quem elaborou muito bem a resposta dessa perspectiva foi o pastor Marcos Feliciano, porque ele foi fazendo distinções, né, enquanto ele falava como pastor, enquanto ele falava como deputado. E aí ele foi fazendo essas distinções até de forma muito educada, na forma como ele colocou, né? Mas usando palavras que também pesaram bastante e que, de uma certa forma, incitaram outros que reproduziram o mesmo discurso em diversos canais do YouTube. Se você virar aí os canais do YouTube, tem diversos perfis menores, né? Canais menores do evangelicalismo ali reproduzindo o mesmo discurso que esses homens fizeram. Bom, a gente tem que entender que homens como Silas Malafaia, como o pastor Marcos Feliciano, Nicolas Ferreira e outros mais que eu nem me lembro agora quais são os nomes, eles integram uma corrente do evangelicalismo que é a corrente do fundamentalismo bíblico. É uma corrente, um segmento do evangelicalismo, que é o grande segmento do evangelicalismo, cujas raízes estão muito fincadas nos revivals ali do século XIX, começo do século XX também, né? Que enfatiza a literalidade na leitura do texto bíblico. Então eles são cristãos literalistas, tá? Essa corrente evangélica é uma corrente literalista que lê a Bíblia crendo que ela é inerrante,
infalível, eterna, imutável, letra por letra, parágrafo por parágrafo, pingo por vírgula. Tudo é literalmente palavra de Deus, infalível, inerrante, imutável, nesse texto escrito. Bom, essa é uma leitura possível, tá? Não é a única forma possível de se aproximar do texto bíblico, mas é a forma como eles se aproximam e como esse segmento se aproxima da Bíblia. Então, se nós percebermos, dizer quem interpreta a Bíblia dessa forma, entende a Bíblia dessa forma, dizer a Bíblia tem de ser reescrita, essa pessoa, pela perspectiva de quem interpreta a Bíblia dessa forma, está incorrendo numa grave ofensa contra um objeto que para eles é sagrado, porque para eles esse texto, esse objeto, essa letra da lei é sagrada. O que é questionável. Primeiro porque esse não é o texto original da Bíblia. Isso é uma tradução. Os italianos têm um ditado que diz tradutore et traditore, quer dizer, o tradutor é traidor. Porque toda tradução, a palavra tradução vem do latim, traducere, que quer dizer conduzir. Então, traduzir é conduzir o significado de uma palavra, de uma língua, para uma outra. E muitas vezes nesse processo de condução de significado de uma língua para outra, há perda. Por várias razões. Por questões... principalmente porque muitas vezes não há na outra língua uma palavra que tenha um significado equivalente àquela. Você pega as palavras no grego, por exemplo. Nós temos no grego pelo menos 5 palavras diferentes, por exemplo, para nomear amor. 5 que eu me lembro. E no português nós só temos uma. Daí o pessoal incorre até em vários erros de interpretação dos textos bíblicos por causa disso. Segundo, porque essa Bíblia não é original. Tá? O que significa que ela não é original? Ela não é a Bíblia, o autógrafo, aquele texto que foi escrito pelo autor originalmente, pelo agiógrafo, como nós dizemos, né, o escritor sagrado. Ela é uma tradução, como eu disse, e não há uma única tradução, existem muitas traduções, e de uma tradução existem muitas versões. Qual é então que é realmente que apresenta realmente a letra por letra, pingo, parágrafo e ponto, como palavra de Deus realmente aqui? Então percebe que já começa num grande erro, porque esse princípio que é uma herança, tá, do protestantismo, do luteranismo, lá, da doutrina de Martim Lutero, né, a inspiração das escrituras, da compreensão da inspiração das escrituras como o texto sagrado de Deus, ele é exacerbado nessa perspectiva do evangelicalismo a ponto de tornar a própria Bíblia o seu ídolo. Então isso que nós temos essa atitude é chamada de bibliolatria. Bom, para não ser injusto, eu tenho que dizer, no mundo evangélico, no mundo do evangelicalismo, não existem só os fundamentalistas, tá? Literalistas. E quando eu uso a palavra fundamentalista, eu não estou usando ela no sentido negativo, porque a palavra fundamentalista ou fundamentalismos assumiram um significado muito negativo no último século, a partir do século XX em especial. Né? Na realidade, a ideia de fundamentalismo, ou cristão fundamentalista, seria daquele que busca os fundamentos da sua fé. E que depois se torna, com o passar do tempo, dos anos, né, aquele que
tem na Escritura Sagrada o único fundamento, na Bíblia Sagrada, o único fundamento da sua fé. Isso eles fizeram para contrapor a outras noções da cristandade que não tem, ou que segundo eles não tem apenas a Bíblia como fundamento de fé. Por exemplo, a Igreja Católica, nós temos ali a tradição cristã apostólica, nós temos a palavra do magistério. Então, essa ideia do fundamentalismo, ela vai assumir essa palavra, esse sentido negativo, né? Sobretudo quando há essa exacerbação dessa importância ou dessa característica bibliólatra do fundamentalista. Bom, existem outras leituras, outras possibilidades. E dentre personalidades do cenário da cristandade contemporânea brasileira que leem as escrituras de outra forma, pelo menos duas delas se posicionaram publicamente. A gente pode dizer, não sei se é a melhor forma de dizer, mas em defesa da Xuxa, ou pelo menos não se opondo ao que ela disse, ou buscando compreender o que ela disse por uma perspectiva diferente dessa do fundamentalismo. E essas duas pessoas eu vou citar aqui, o pastor Caio Fábio da Araújo Filho e também o pastor Hermes Fernandes. Então, esses são pastores que, dentro de um segmento do evangelicalismo, né, brasileiro, eles leem as escrituras buscando compreendê-las para além do texto escrito. Então, para além da letra, eles estão buscando o espírito das escrituras, a essência da sua mensagem. E é aí que eu entro com a afirmação de que eles puderam, então, olhar o comentário da Xuxa, ler o comentário da Xuxa, e entender de uma forma diferente do fundamentalismo. Porque se para o fundamentalismo a Bíblia se constitui num ídolo, para essa perspectiva, essa abordagem do Evangelho ou da mensagem cristã que esses homens representam e que essa outra perspectiva de leitura bíblica representa, ela representa a mensagem de Deus. Então, eles não estão presos à letra do texto bíblico, mas à sua essência, a sua mensagem que é a essência. E assim dá para nós pensarmos que se nós entendermos que a mensagem da Bíblia, inclusive, está para além da própria Bíblia, ou a mensagem cristã está para além da própria Bíblia, a gente pode entender que nós podemos olhar e ver o comentário da Xuxa e buscar entendê-lo para além dessa noção literalista de reescrever a Bíblia. Vou apagar aqui e vou reescrever com novos valores. Até porque a mensagem da Xuxa não se reduz apenas ao questão de reescrever a Bíblia. Esse é um trecho da mensagem dela. Ela faz uma contraposição entre ódio e amor. E ela estabelece uma relação entre o que ela vê como sendo uma verdadeira mensagem, digamos, de Deus, né? Quando ela diz Deus é amor, uma mensagem de amor. E se nós pegarmos a mensagem que Cristo anunciou, nós perceberemos que a ênfase da sua mensagem é do amor de Deus. O que acontece? Cristo, ele prioriza não a mensagem de condenação, não o pecado em si não é o foco da mensagem de Cristo, mas é o amor de Deus,
o perdão e a salvação. Percebe como, se olharmos por essa perspectiva, fica mais fácil entender que essa frase da Xuxa não é uma frase absurda, não é uma frase anticristã, demoníaca, herética, não. É uma frase de alguém que está sinceramente tentando compreender e, na minha perspectiva, até caminhando por uma compreensão muito correta do que é a mensagem de Cristo. Se o Novo Testamento fala do pecado e da condenação, ele o fala sempre num nível em que ele é superado pela graça e pela salvação. Como escreveu Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aí é que entra uma diferença enorme entre o que anunciam essas pessoas, esses pastores dessa linha do fundamentalismo bíblico, e o que é a essência da mensagem de Cristo. O que é a mensagem de Cristo? É por isso que esses pastores têm uma necessidade premente, como faz o pastor Marco Feliciano no seu vídeo resposta, em enfatizar o caráter da lei de Deus, ou da Bíblia e da palavra como lei de Deus. Porque na medida em que ele equaciona lei de Deus com mensagem cristã, como se a mensagem cristã ou a mensagem de Deus, podemos até falar assim, tá? Porque na perspectiva do cristianismo, a mensagem cristã seria a mensagem de Deus, né? Na medida em que ele equaciona as duas coisas e indistingue as duas coisas, o que ocorre? O que ocorre é que questionar a lei, e aí ele faz um jogo, né? Não, como legislador, eu digo, a lei ela tem que ser cumprida, a lei ela é o que ela é. Só que nós temos que entender o seguinte, e é importante entender o seguinte. É claro que, se pegarmos sobretudo a Primeira Aliança, né, nos rolos da Primeira Aliança, os livros chamados livros da lei, na verdade os judeus, né, os chamam de Tanakh, né? Então tá ali com o Torá, que é o núcleo forte da Tanakh, e que são os livros da lei, e se pegarmos então os mandamentos, né, pegar o Decálogo, por exemplo, as tábuas, né, então ali nós temos um código de leis realmente, que tinha um objetivo muito específico. E esse objetivo específico é depois explicado com muita clareza pelo apóstolo Paulo, já no Novo Testamento ou na Nova Aliança, como a lei serviu de aio, de pedagogos, para fazer uma pairagoge, uma condução de nós até que viesse a fé em Cristo Jesus. Mas vindo a fé em Cristo Jesus, não estamos mais debaixo da lei. O problema é que dizer isso na perspectiva dessas pessoas, e eu, com certeza eles conhecem o texto, mas eles entendem ou procuram lê-lo de forma tal que eles vão dizer, mas a graça não invalidou a lei. O que era lá, não matarás, não roubarás, não mentirás, prevalece. Porque Deus é santo, e é verdade. E prevalece mesmo. Só que prevalece não mais como um mandamento externo a cada um de nós, mas como um resultado daquilo que ocorre no interior daquele que crê. A lei, na perspectiva do Novo Testamento, ela encontra a sua consumação, o seu telos, e isso está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Cristo é o fim da lei, a finalidade, o objetivo da lei, o telos da lei. Então, em Cristo, a lei encontra a sua consumação, a sua concretização. E é isso que
E é dessa forma que o cristianismo primevo, ou primitivo, como alguns gostam de falar, que ele encontra essa relação. Em Cristo, a lei, ela se apresenta agora uma imagem que eu acho muito bonita, a imagem que o apóstolo Tiago usa na sua carta, né? Da lei como um espelho a qual o homem se contempla. Então, por que é o espelho? Porque é como se o espelho ele é usado para o reflexo, né? Então, debruçar-se sobre si mesmo, olhar-se para si mesmo no espelho. Então, quando o homem contempla a si mesmo no espelho, então quando ele olha para o espelho da lei, ele vê no texto, e agora eu vou voltar a olhar para o texto como fazem os fundamentalistas, ele vê no texto uma exteriorização daquilo que já ocorreu no seu interior, e não um mandamento para que ele faça aquilo. Porque se ele já passou pelo novo nascimento, conforme narra as escrituras sagradas, ele já foi justificado por essa graça. E nessa graça, ele sendo salvo, é capacitado por Deus, segundo o texto da Bíblia, para andar nas boas obras que a lei enuncia, e que em algumas ela nem enuncia literalmente, mas ele sabe pelo Espírito que são boas obras. Isso está em Efésios capítulo 2. Porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Então, essa lei, agora o texto bíblico, ele não é mais um livro de mandamentos para o cristão. Ele é um livro que exterioriza aquela transformação que o cristão já sofreu interiormente. Então ele vê aqui uma confirmação, ele vê